Irmãos, graça e paz, mais uma vez juntos para cultuar ao Senhor nesse domingo, primeiro domingo do mês de agosto, dia do meu aniversário. Então hoje, apesar de estar alegre porque Deus me concedeu mais um ano, ao mesmo tempo me sinto longe dos irmãos, não posso compartilhar da sua presença, do seu abraço, mas mesmo assim, que Deus nos abençoe e que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Hoje eu quero expor com um pouco mais de intensidade o texto de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 8. Apenas esses 6 versículos eu quero compartilhar com você a respeito das provações, segundo aquilo que Tiago escreve nessa epístola, nessa carta, para que nós possamos nos sentir assim, dentro daquilo que a palavra de Deus nos promete, daquilo que a palavra de Deus tem a ver conosco. E eu quero começar fazendo algumas perguntas, porque diante de um texto tão rico, é necessário que nós façamos perguntas ao texto, perguntas a nós mesmos, para saber como enfrentamos essas dificuldades, essas provações, como obtemos sabedoria para enfrentá-las e como Deus age na nossa vida. Então eu quero fazer algumas perguntas a título de introdução e eu espero poder respondê-las durante a nossa exposição. Irmãos, olhando para o texto e olhando para a nossa vida, quem de nós nunca se sentiu triste, desanimado quando as coisas se complicam na vida? Quem de nós, irmãos, nunca se sentiu assim? Uma situação de tristeza, desanimado com as perspectivas, com aquilo que nos acontece, com aquilo que está acontecendo. Quem de nós não sentiu aquele aperto no coração, a perplexidade de não saber o que fazer, como reagir diante dos desafios que a vida nos impõe muitas vezes? Realmente, irmãos, em muitos momentos há aquele aperto no coração, de olhar para as coisas e não saber o que fazer, como reagir diante dos desafios. E quando então, irmãos, mesmo depois de orar e buscar a resposta ao Senhor, parece que o céu se cobriu de nuvens, não há resposta às nossas indagações? Como reagir? Como fazer? Como não se sentir esvaziado? Quando nós olhamos e o silêncio esvazia o nosso riso, quando o pranto silencioso diante da impotência que o sofrimento nos impõe faz brotar lágrimas nos nossos olhos, quando a agonia toma a nossa alma sem que a gente consiga, sem que possamos lutar. Irmãos, as provações impostas ou permitidas por Deus, elas escavam a nossa resistência, elas trazem dúvida, trazem dificuldades, trazem desacertos à nossa existência. A nossa resistência, muitas vezes, irmãos, ela chega a ficar muito pequena. Muitas vezes não resistimos, muitos de fato não resistem, né? Mas essas provações impostas ou permitidas por Deus nos fazem às vezes tão pequenos e tão incapazes, como se adiante de nós houvesse uma muralha que fosse intransponível. É uma constatação que todos nós podemos fazer. Hoje nós estamos diante de uma provação universal, irmãos. Essa pandemia está minando as resistências, mesmo de pessoas crentes, confiantes em Deus, mas ainda assim sofrendo a realidade de serem apenas seres humanos, limitados em conhecimento, limitados em força. Não está sendo fácil para os crentes, que estão sendo impedidos de exercer plenamente a sua fé e a alegria da sua comunhão, principalmente os mais idosos. Essa também é uma forma de provação que, passada a pandemia, há de nos tornar ainda mais fortes, mais crentes no Senhor Jesus Cristo, enquanto alguns certamente entrarão na vereda dos descrentes e dos desanimados com Deus. Já há uma quantidade enorme de pessoas já desanimados com Deus. Por isso, nessa noite, essa palavra, olhando para essa epístola de Tiago, para esses 6 versículos, eu quero que nós olhemos para a palavra de Deus como a resposta a sermos provados e aprovados por Deus.
A Bíblia está cheia de motivos e motivações para a superação. Está cheia de exemplos notáveis de paciência, de perseverança, de esperança. Nós podemos olhar para histórias como a de José do Egito, de Abraão, de Noé, dos profetas, de Davi, dos apóstolos e, por fim, a história do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Podemos olhar para textos como de Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que nos ensina: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O profeta está diante de uma situação calamitosa, uma situação difícil. E a sua esperança, a sua expectativa é que a sua memória traga de volta aquilo que podia dar esperança. Para o profeta, e logo em seguida ele fala no versículo 22 e 23, o que pode dar esperança ao cansado de esperar são as misericórdias do Senhor, pois o profeta continua, quando ele, nos versículos 22 e 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. E ele completa, dizendo que as misericórdias do Senhor existem por causa de sua grande fidelidade. Ele diz: grande é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade. Então, irmãos, nessa noite, ao expor esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8, eu quero observar com os irmãos a grande misericórdia do Senhor que está presente nas nossas provações. Essa grande misericórdia do Senhor que, ao nos provar, renova todas as suas bênçãos e os seus cuidados sobre cada um de nós. Eu quero falar sobre crentes provados e aprovados. Esse é o tema da minha pregação nessa noite. Provados e aprovados. É preciso, irmãos, que nós encontremos alento em meio à tribulação da nossa existência. Que a fé despertada em nosso coração seja capaz de nos fazer suportar os desafios que já estão acontecendo e que ainda podem acontecer. Bem verdade que existem verdades que desafiam a nossa coragem, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, na soberania do nosso Senhor, na conservação de tudo que somos, de tudo que temos. E eu quero que você, junto comigo, nessa noite, eleve a Deus uma oração não de expectativas, não de questionamentos, mas de pleno acordo com os planos dele para mim e para você. Eu te convido a observar comigo algumas verdades que nós podemos extrair desse texto, que podem nos levar a ser mais perseverantes nesse tempo de provação, mais resistentes em nossa fé, mais confiantes na misericórdia e no amor de Deus por cada um de nós e por cada uma de nossas famílias. Provados e aprovados. Crentes provados, crentes aprovados. Primeira verdade que está nesse texto, irmãos, está no versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Primeira verdade, irmãos, no versículo 2, que você pode encontrar aqui, é fácil de você deduzir, é que para o crente, o desafio da provação deve trazer e deve produzir nele a alegria. Embora pareça, irmãos, surreal ter alegria nas provações que nós passamos ou que nós passamos, essa é uma verdade inequívoca da fé. Através da provação, o crente consegue enxergar o favor de Deus. Consegue avaliar quantos sofreram situações piores que a dele, do que aquelas que ele está vivendo, e pode apresentar a Deus a confiança necessária no Salvador. Tiago nunca sugeriu aos crentes aos quais escrevia que o cristianismo seria para eles um caminho fácil. Não é essa a proposta de Tiago. Pelo contrário, ele adverte os crentes que eles se encontrarão envoltos em várias provações. Ele está falando às 12 tribos que se encontram na dispersão. Crentes que foram dispersos por causa exatamente dessa provação, por causa dessa perseguição aos cristãos. A palavra aqui traduzida, provações, é o termo grego peirasmos, cujo significado a gente tem que entender plenamente, se não é que nós desejamos captar a verdadeira essência da fé cristã ou da vida cristã.
A palavra quer dizer prova, juízo, provação dirigida para um fim. Há um fim determinado para que essa provação chegue. E este fim é que aquele que é submetido à prova saia dela fortificado e purificado. Deus não é tentador, Deus prova. O tentador sim nos tenta para ver-nos cair, mas Deus nos prova para nos ver superar as provas da nossa vida. Quando nós olhamos para a história de José, nós nos damos conta de que as provações que ele sofreu o fortaleceram, fizeram com que ele saísse delas muito mais forte, muito mais capaz, muito mais reconhecido. A ideia não é nos seduzir para que nós pequemos. Provações não são feitas para nos seduzir para o pecado, mas sim nos fortalecer, nos purificar e nos provar. A Bíblia nos ensina que Deus provou a Abraão quando lhe apareceu, exigindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22, versículo 1. As experiências de Israel foram provas que contribuíram para a formação do povo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, capítulo 7, versículo 19. Hort, pensador, teólogo, escreve: o seguidor de Cristo tem que esperar que as provas o impulsionem em seu caminho cristão. Teremos toda aula de experiências. Virá a prova da tristeza, do desalento, que tentará arrebatar a nossa fé. Virão as provas dos perigos, da antipatia, dos sacrifícios, coisas nas quais tão frequentemente o cristão se acha envolto. Mas o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias nos são enviadas não são para nos fazer cair. O verdadeiro propósito não é nos fazer cair, senão para fazer-nos elevados. Não são enviadas para que nos derrotem, mas são enviadas para que nós as derrotemos. Não são enviadas para que nós nos debilitemos, senão para que nos fortaleçamos. Portanto, irmãos, nós não podemos nos lamentar por causa de tais provas, mas sim, pelo contrário, nos exultar, nos alegrar. O cristão é como um bom atleta. Quanto mais pesada a tarefa que o treinador lhe atribui, quanto mais intensifica seu treinamento. E por isso mais se alegra o atleta, porque sabe que tudo vai capacitando para o vigoroso esforço que o levará à vitória. Como diz Browning, nós temos que dar as boas-vindas a cada sacudida que torna áspera a suavidade da terra. Porque cada obstáculo vencido é outro passo no caminho que nos leva ao céu. Em segundo lugar, irmãos, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz o seguinte: meus irmãos, tende por todo motivo passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, em segundo lugar, irmãos, além de trazer alegria para nós, além de provocar a nossa alegria, ela deve produzir em nós um resultado de vitória. Tiago descreve esse processo de provação com a palavra dokiminion. Um vocábulo interessante, a palavra que se usa para referir-se à coragem autêntica, ou à cunhagem autêntica, a moeda genuína. O propósito da provação é nos livrar de toda impureza, queimar a escória do caráter humano, nos deixar limpos, purificados. Se enfrentarmos essa provação em forma correta, ela produzirá perseverança. A palavra grega é hipomone, que eu já falei aqui. Hipomone não é a simples capacidade de suportar adversidades, irmãos, mas a capacidade para transformar a adversidade em grandeza, em glória. O que assombrava os pagãos durante os séculos da perseguição era que os mártires, eles não morriam tristes, mas eles morriam cantando. Um desses mártires sorria, estando em meio das chamas, e ao perguntar-se: o que é que você encontra aí para estar sorrindo? Ele respondeu: vi a glória de Deus e me alvorocei. É a qualidade, pomone, é a qualidade que torna um homem capaz não só de sofrer adversidades, mas também de dar boas-vindas às adversidades e ter força, coragem para derrotá-las.
O efeito da provação corretamente suportada, irmãos, é receber fortaleza para suportar ainda mais e assim vencer em batalhas cada vez mais difíceis. É uma indeclinável perseverança que faz finalmente 3 coisas em favor do homem. Primeira coisa que a perseverança faz em favor do homem é que ela torna o homem perfeito. A palavra usada geralmente no grego significa perfeição para um fim determinado, para um propósito dado. De maneira que essa perseverança, nascida da provação bem enfrentada, capacita o homem para aquela tarefa para a qual Deus o enviou ao mundo. Nós temos aqui então um grande pensamento. Pela maneira em que enfrentamos cada experiência da vida, nós estamos ou nos capacitando ou nos desqualificando a nós mesmos para a tarefa que Deus nos atribuiu. Segunda coisa que a perseverança faz em favor do homem, ela que torna o homem completo. A palavra usada em grego significa inteiro, perfeito em cada uma das suas partes. Uma vez após outra, essa perseverança vai eliminando as fraquezas, as imperfeições do caráter humano. Capacita o homem para vencer velhos pecados, limpar manchas antigas, alcançar novas virtudes, até que finalmente ele se torna inteiramente perfeito para servir a Deus e servir ao próximo. Mas há mais uma qualidade que a perseverança faz ao homem. Ela faz com que o cristão não seja deficiente em nada. E agora a palavra usada se refere à derrota de um exército, ao abandono de uma luta ou ao fracasso em alcançar o ideal que devia ser alcançado. Se o homem enfrentar sua prova de forma correta, se dia a dia vai desenvolvendo essa perseverança, então também dia a dia viverá mais vitoriosamente e também dia a dia irá se aproximando do ideal que lhe foi designado por Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, último, versículos 5 a 8, diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, se as provações devem nos dar alegria para recebê-las e vencê-las. Se elas devem ser enfrentadas, porque elas foram designadas para nos fazer cada vez mais fortes. Então, para viver feliz nas provações, em terceiro lugar, para obter vitória nas provações, irmãos, é preciso receber de Deus a sabedoria. Eu não sei se alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de observar os comentários que são inevitáveis quando alguém passa pelas provações com um sorriso no rosto e uma paz no coração que desafia a nossa humanidade. Aquele irmão, você olha para ele, você sabe dos desafios que ele está enfrentando, as lutas na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida de forma completa. Ele está enfrentando dificuldades, mas ele está com um sorriso no rosto e o seu coração demonstra uma paz que desafia a nossa capacidade de compreensão. Normalmente, os comentários são assim: ele não deve estar sofrendo muito, olha como ele sorri. Ou então, parece que ele não se importa com nada. Irmãos, como podemos usar assim essas experiências de prova, que nos provam a cada dia, dessas provas contínuas que vêm à nossa vida? Onde encontrar sabedoria e entendimento para utilizar de forma correta essas adversidades? A resposta de Tiago é que se alguém sentir que não tem sabedoria para usar acertadamente as experiências da vida, e não há nenhum homem que por si mesmo possua essa sabedoria, que esse homem peça a Deus. Nem eu nem você temos essa sabedoria, mas nós precisamos pedir a Deus.
Para Tiago, que era um mestre cristão de formação judia, a sabedoria é algo prático, irmãos. Sabedoria não é teórica, ela não é uma especulação filosófica, ela não é um conhecimento intelectual. A sabedoria é sabedoria para a vida, para vivermos os desafios da nossa vida, as provações que vêm e vencê-las. Os estoicos definiam a sabedoria como o conhecimento das coisas humanas e divinas. Mas Hobbes define essa sabedoria cristã como a suprema e divina qualidade da alma, mediante a qual o homem conhece e pratica a justiça. A pobreza, o desafio da pobreza não vem para me fazer ladrão, mas vem para me fazer puro, correto. A provação da doença não vem para me colocar somente de joelhos, como desabando por causa dela, mas me coloca de joelhos, olhando e glorificando a Deus. Roth define essa sabedoria como esse dote do coração e da mente que é necessário para a reta condução da vida. Sabedoria de Deus é para você usá-la de forma prática. Na vida cristã, é óbvio, conhecimento das coisas profundas de Deus. Há, naturalmente, a busca, a mente, né, a meta da mente inquisitiva do homem. O homem busca entender. Mas, além de tudo isso, a sabedoria cristã é essencialmente prática, meu irmão. É o conhecimento transformado em ação em todas as decisões, em todas as relações pessoais, interpessoais da vida cotidiana. Sabedoria que vem de Deus é o conhecimento transformado em ação em todas as decisões da vida, em todas as relações interpessoais da vida cristã, dessa vida do dia a dia. Quando o homem pede a Deus sabedoria, ele tem que lembrar de pelo menos duas coisas. Primeiro, ele tem que lembrar como Deus dá a sabedoria. Como é que Deus dá sabedoria? Tiago explica claramente, peça a Deus, porque Deus dá generosamente. Deus nunca lança no rosto de alguém essa dádiva. Ele dá a dádiva de forma liberal. Deus dá sabedoria, sem cobrar de ninguém coisa alguma. Irmãos, uma classe de doador que só dá com vista a obter mais do que aquilo que deu. Aquele que dá somente para alimentar sua própria vaidade, seu sentido de poder, colocando ao que recebe uma obrigação que esse nunca poderá esquecer. Que dá, mas que continuamente cobra a sua dádiva. Mas contrariamente a isso, Deus dá com generosidade. Filemão, o poeta grego, chamou a Deus de o amante das dádivas, porque Deus é amor, porque Deus dá com amor. Não no sentido de Deus ser amante das dádivas para querer recebê-las, mas no sentido de outorgá-las a nós. Se nós temos que lembrar como Deus dá essa sabedoria, nós precisamos nos lembrar também como é que a gente pede, como é que deve pedir aquele que está pedindo a Deus sabedoria. Também Tiago fala claramente, quem pede tem que fazê-lo sem dúvida de nenhuma espécie. Tem que estar seguro tanto do poder como do desejo de Deus em doar essa sabedoria. Quem pede e não sabe como pede, é uma cortiça arrastada pelas águas, às vezes está perto da costa, às vezes está lá mar adentro. Está o homem instável no seu proceder. Roth sugere que o quadro de um homem que pede, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, é o de um ébrio, que cambaleia de um lado ao outro do caminho, não chega a lugar nenhum. Tiago usa uma palavra para descrever tal pessoa, ele diz que literalmente significa um homem com duas almas, ou com duas mentes dentro dele. Uma mente crê, a outra duvida. E assim o homem anda como numa guerra civil, na qual a confiança e a desconfiança de Deus vivem numa contínua batalha uma contra a outra. Um dia ele confia em Deus, no outro dia ele desconfia de Deus. Por isso nós precisamos pedir sabedoria a Deus.
E quando a pedimos, temos que relembrar ou lembrar a absoluta generosidade de Deus, ter a certeza de estar pedindo na crença de que receberemos aquilo que Deus sabe que é bom e justo para que nós tenhamos. Deus não vai nos dar algo que não seja bom, que não seja justo para que nós tenhamos. Eu quero, irmãos, começar agora a concluir essa minha palavra. Falando sobre provações, eu quero concluir olhando para esse texto, entender o seguinte: as provações não nos são impostas para nos levar a um estado de derrota ou de desânimo, mas de coragem, de perseverança e de vitória. Você não recebeu provação, irmão, para que você desabe. Deus quer te ver de joelhos, sim, mas com os olhos fitos no céu, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé, aquele que sustenta todas as coisas pela força e pelo poder da sua palavra, para que você receba de Deus cada dia mais ânimo, mais coragem, mais perseverança para chegar à vitória. Provação não foi imposta para te levar à derrota ou ao desânimo. Se você está desanimado com as provações da sua vida, é necessário que você olhe para Jesus. As provações que foram dadas a Ele foram para que Ele vencesse a morte em nosso favor. Outra coisa que nós podemos olhar é que as provações devem ser olhadas com alegria e confiança, não com tristeza, mas com otimismo e certeza da assistência do Eterno em todas as lutas. Jesus nunca vai nos deixar passar por provações sem que Ele esteja junto conosco, sem que Ele nos ajude dia após dia, sem que Ele lute conosco cada luta da nossa vida, da nossa existência. O Eterno está conosco, Ele é o nosso pastor, Ele é o socorro bem presente na tribulação. O Senhor vê o nosso sofrimento e o Senhor ama olhar para nós e ver a coragem estampada no nosso rosto. Um rosto e um coração que dizem: o Senhor da história está do meu lado, o Senhor vive, o Senhor fará por mim muito mais do que aquilo que eu mereço. Irmãos, as provações devem moldar o nosso caráter, devem nos fazer mais humildes, mais cordatos, mais corretos, mais compassivos, mais perfeitos na nossa adoração a Deus. Quanto mais pandemia, quanto mais sofrimento, quanto mais morte existir, irmãos, mais devemos ser perfeitos na nossa adoração a esse Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. As provações, olhando para o texto, por fim, irmãos, devem produzir sabedoria em nós. A verdadeira sabedoria do Eterno, que nos faz perseverar, melhorar a cada dia, ficando sempre cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que as provações devem fazer conosco. Olhe para o tempo, olhe para o espaço, olhe para o céu, olhe para a história, olhe para a palavra de Deus e você vai encontrar aquilo que pode dar esperança ao seu coração. As provações foram feitas para dar esperança ao seu coração, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu quero aplicar a palavra de Deus ao teor desse texto, para mim e para a sua vida. Primeira aplicação para a sua vida, irmão. Olhe para as provas que você já suportou. Avalie se nessas provas você honrou a Deus com a perseverança. Se você honrou a Deus com confiança. Se você honrou a Deus com a coragem necessária para agradecer e se alegrar por ter passado pelas provações. Porque, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Te fizeram crescer, te colocaram mais perto de Jesus. Você viu a mão de Jesus te amparando, te conduzindo, te levando a cada passo. Ele estava lá. Senhor Jesus te viu. Ele acompanhou você. E está acompanhando agora. Segunda aplicação, irmão. Veja se as provações que você suportou ou está suportando têm possibilidades de te trazer o conforto,
entendendo ter nelas um ensino de Deus, útil e necessário à conformação do seu caráter, a uma vida que Deus deseja que você tenha. Deus prova o crente, irmãos. E a prova que Deus faz de nós deve mudar o nosso caráter. Deve nos fazer deixar de mesquinharia, de tanta coisa pequena que nós nos apegamos. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos ser homens que olham para a aprovação que Deus nos dá. Nos alegramos nela e diz: Deus, o Senhor está formando em mim um caráter de um homem vencedor, de uma mulher vencedora. Terceira e última aplicação, irmãos. Já estou terminando. Peça sabedoria a Deus para avaliar as suas provações. Avalie o seu caráter, a sua capacidade de submissão aos desígnios eternos de Deus. E não duvide nunca que a sabedoria de Deus é capaz de te mostrar a face oculta das provações da sua vida. Busque a sabedoria de Deus. Olhe para o que está acontecendo com você, com sua família, com sua casa. Encontre motivação para mudar. Encontre motivação para viver e aguardar o regresso do Cristo que vem entre as nuvens com poder e glória. Porque é nele que está a verdadeira vida. É a vida que ele está trazendo e que ele já proveu para a sua existência e para a minha existência, que vale a pena viver. Peça sabedoria a Deus, irmãos. Não murmure, não reclame, não se apegue a pequenas coisas. Molde o seu caráter para ser mais parecido com Jesus. Pode ser que o que está acontecendo não seja aquilo que você goste. Jesus pediu a Deus que, se possível, passasse dele o cálice. Não era algo agradável que ele ia passar, mas ao mesmo tempo ele disse: seja feita a tua vontade. Então olhe para as suas provações hoje com coragem, com alegria. Peça sabedoria a Deus para você vivenciar cada momento da sua vida, dos seus filhos. Se alegre com os desafios. Deus está moldando o caráter de alguém vencedor na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida daqueles que cercam a sua família, na sua vida, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos. Deus está moldando o caráter de cada um de nós. E eu quero, irmãos, estar com todos os irmãos lá na glória, dizendo: foi bom ter passado com toda alegria por várias provações. Deus nos abençoe. Quero orar por você e orar por sua família. Onde você está, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Pai bendito, que o Senhor, ó Deus, nos dá as provações. Nos dê também a perseverança, a alegria de passarmos por elas. De vivermos um tempo santo, um tempo dedicado a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ó Deus bendito, que elas não sejam capazes de nos desanimar, mas que elas possam, ó Deus, fazer nascer em nós corações apaixonados, corações amorosos, pelo poder e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que elas façam nascer em nós homens e mulheres corajosos, dispostos a louvar e engrandecer o Senhor por cada uma das nossas dificuldades. Sabemos que o Senhor nos sustenta em cada uma das nossas necessidades. Sabemos que o Senhor a cada manhã renova a nossa esperança, renova a sua misericórdia. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar cada um dos meus irmãos agora, em cada lugar onde estão, trazendo para eles, ó Deus, o peso eterno da glória de Cristo Jesus. Que nós possamos nos alegrar e viver intensamente, com alegria no coração, sem ansiedade, esse tempo de prova. E saiamos delas, de todas as provas, com o nosso coração fortalecido e agradecido ao Senhor da nossa história. Te agradecemos em nome de Jesus.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, um grande mês de agosto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor traga para você muita alegria, que o Senhor guarde o seu coração, te abençoe e te dê a paz. Feliz mês de agosto, apesar das dificuldades, apesar das provas. Seja um lutador, vença, seja vencedor, em nome de Jesus. Amém.